Bom dia, Gi. Bom dia! Agora foi. Bom Muito dia. obrigada pela sua participação. Eu fiquei muito feliz que você aceitou vir conversar com eles hoje. Que isso? Eu estava falando aqui para eles, Gi, que você é ex-aluna do BIS, está Uhum, terminando de se formar em geologia, certo? isso. Pela USP, e Uhum. aí eu falei para eles que eu convidei você hoje para participar da aula, justamente para você falar o que é o trabalho de um geólogo, né? Em que você está pensando em atuar quando você terminar de se formar, e aí explicar um pouquinho para eles, né? Toda essa parte de formação do solo, que foi o que a gente começou a estudar agora. Então, Sim. Gi, a palavra é sua. Se você quiser que eu faça intervenção em algum momento, fale alguma coisa, aí é só você me chamar que eu estou aqui a todo ouvidos também aprendendo com você e aproveitando para fazer umas anotações aqui também. Tranquilo. Bom, gente, eu já fiz isso uma vez, fui na escola da minha irmã, conversei com o pessoal para explicar um pouco o que é geologia. E para quem não sabe, a geologia, a gente estuda a história da Terra. E a gente estuda isso por meio das rochas, né? Que são as pedras, como vocês conhecem. Vocês aprenderam um pouquinho aí sobre o que são as rochas, como elas são formadas, e a gente estuda tudo isso também, mas muito mais profundo, né? A gente vai muito além. Eu lembro de que quando eu estava na escola, eu lembro de ter essa matéria e gostar muito, mas eu nunca imaginei que isso seria uma profissão, sabe? Então, foi muito legal quando eu descobri que eu poderia trabalhar só com isso. A geologia ela é muito importante porque tudo que a gente conhece da Terra hoje em dia, a gente conhece a partir da geologia. Então, os fósseis, eles contam pra gente, por exemplo, a história da Terra toda. A Tati pode falar muito bem disso, porque biólogo sabe muito bem de fóssil. A gente também trabalha bastante com fóssil. E eles falam pra gente, por exemplo, o que aconteceu em qual tempo da Terra. Então, como que a gente sabe, por exemplo, que a Terra tem tantos bilhões de anos? A gente sabe por causa dos fósseis, por causa de métodos de datação. A gente leva a rocha para um laboratório, deixa ela que nem um pozinho assim e coloca num equipamento que ele dá a data para você de quando a rocha foi formada. E aí, por meio disso, a gente consegue saber a história toda da Terra. Lá na USP, onde eu estudo, bem do lado da faculdade, tem um prédio do tamanho da faculdade que é só um microscópio de datação. Então, é muito legal. Além das rochas, a gente tem. Vocês viram, né, que tem 3 tipos de rochas e todos os métodos são bem diferentes. Vocês estavam estudando um pouquinho sobre a composição da crosta. Vocês viram que tem as rochas sedimentares, as magmáticas e as metamórficas. E o que eu posso falar para vocês, que acho que é uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabe, é que praticamente 70% da crosta é formada por rocha metamórfica. A gente acha que vai ser assim bem separadinho, mas não é. Então, como o nosso planeta é um planeta quente, está sempre funcionando a todo momento, está com as placas tectônicas nunca paradas, está sempre acontecendo o processo de metamorfismo, então todas as rochas elas estão sendo constantemente transformadas, até mesmo as rochas metamórficas vão ser metamorfizadas de novo. Eu queria que você só explicasse para eles que eles ficaram com um pouco de dúvida e talvez na sua fala eles compreendam melhor como que é formado, né, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. E a outra coisa que eles também ficaram em dúvida, e eu acho que você trazendo umas explicações talvez mais específicas, né, da sua parte da geologia, sobre a formação das rochas ígneas, né? A ígnea vulcânica, a ígnea plutônica, como que tudo isso se dá? Por favor. Então, vocês sabem que tem o magma embaixo da crosta, vocês sabem que as placas tectônicas elas estão sempre se mexendo, sempre funcionando. Então, às vezes, vai dar um terremotozinho, por exemplo, e vai quebrar um pedacinho da crosta. Aí esse buraquinho, ele vai liberar o magma para subir para a crosta. Às vezes ele vai ficar preso um pouco embaixo da crosta e vai esfriar lá mesmo. Se não for assim, ele vai sair, vai explodir como se fosse num vulcão. Existem vulcões que não são do jeito que vocês conhecem, como aquele cone assim. Tem vulcão que é só uma rachadura no chão, sabe? Então,
isso as rochas ígneas, né? Elas vão ou esfriar um pouquinho embaixo da crosta, ou elas vão sair e esfriar em cima da crosta. E quais que são as diferenças entre uma e outra? Como embaixo da crosta ela vai esfriar muito lentamente, você vai conseguir ver os grãos dela muito maiores, porque eles vão conseguir ter bastante tempo para se formar mesmo, para cristalizar. Quando ela vem para fora da crosta, vem para a superfície, ela vai esfriar muito rápido, porque aqui vai estar muito frio. Então, você quase não vai conseguir ver nada. Vai ser uma rocha inteira preta, assim, sem quase nenhum grão. Várias vezes a gente consegue ver bastante bolha nela, porque esfriou tão rápido que o ar ficou preso dentro. E é mais ou menos isso a diferença entre as magmáticas e as extrusivas. Aí, vocês conhecem um pouco sobre o processo de erosão, e esse é o principal processo que forma as rochas sedimentares. Então, você imagina que você tem a sua rocha ígnea que já foi formada, e o vento, a água, eles estão sempre destruindo essa rocha. Está sempre quebrando ela e fazendo pequenas partículas que vão ser chamadas de sedimentos, e são essas partículas que vão formar as rochas sedimentares. Então, essa partícula, ela ou vai ser carregada pelo vento, ou ela vai cair dentro de um rio, que vai carregar para outro lugar, e eles vão se acumulando até que uma hora vai formar uma rocha sedimentar. Aí, por último, as rochas metamórficas, que são as mais difíceis, as minhas preferidas, mas elas são um pouquinho mais complicadas. Isso pode acontecer de várias formas. Pode metamorfizar acima da superfície, pode metamorfizar embaixo da superfície, e o que vai fazer elas ficarem diferentes é a temperatura e a pressão que elas forem submetidas. Então, vamos supor que está tendo um terremoto e subiu o magma para formar uma rocha ígnea. O calor desse magma em volta dele pode transformar a rocha que já está lá e mudar a composição dela. E aí vai ser formada uma rocha metamórfica. A mesma coisa pode acontecer com outras rochas metamórficas, que elas também podem ser mais metamorfizadas ainda. Existem vários graus de metamorfismo. A gente, na faculdade, a gente fica bastante no laboratório de microscópio. A gente recebe umas lâminas de um pedacinho muito, muito, muito fininho da rocha, como se a gente tivesse tirado uma fatia, assim, e a gente consegue olhar todos os minerais no microscópio e ver os efeitos do metamorfismo nele. Então, às vezes eles criam umas bordas diferentes, às vezes eles ficam alongados assim, porque uma coisa que acontece bastante no metamorfismo é que ele orienta todos os grãos da rocha. Então, às vezes eles vão ficar todos retinhos assim, todos iguais. Aí isso você consegue ver bastante no microscópio. Uma coisa que eu queria explicar também é que muita gente não sabe onde que a gente trabalha. Onde que a gente vai trabalhar com pedra. Por exemplo, eu agora estou trabalhando e uma das áreas que a gente pode trabalhar é na área ambiental. Então, lá no meu trabalho, a gente vai atrás de lugares onde a água embaixo da terra está contaminada com alguma coisa tóxica, e a gente trabalha para tirar a contaminação dessa rocha. Outra área que a gente pode trabalhar é, por exemplo, a área de mineração, para ir atrás de minérios. Vi que vocês aprenderam um pouco sobre o que são os minérios, e essa é uma área bem grande para geologia. Essas são as duas principais áreas em que a gente está trabalhando agora, mas tem bastante coisa que você pode trabalhar. Você também pode virar um cientista e trabalhar na faculdade, como todo mundo imagina que é um cientista, fica lá no laboratório o dia inteiro. Calma aí que tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. É bem legal olhar as rochas, sim. Acho que é a minha coisa preferida, é ficar no microscópio. Muita gente para ir aonde? Para te acompanhar. Precisa. A gente sempre trabalha em grupo, nunca sozinho, porque a gente precisa de bastante ajuda. Se você tem várias pessoas olhando uma coisa, é bem mais provável de você conseguir resolver um problema. Então, sim, a gente sempre trabalha em grupo. Como que você falou que vocês usam da parte ambiental para fazer a descontaminação dessas rochas? Então, com o nosso conhecimento sobre as rochas, a gente consegue saber como que é
o que está embaixo, né? Porque a água ela fica armazenada na rocha. Pode ser em fratura, em rochas mais duras, que são as metamórficas e as ígneas, ou pode ser bem dentro da rocha mesmo, quando são as rochas sedimentares, por exemplo, porque elas têm bastante espacinho aberto, que são chamados de poros. Então a água consegue ficar lá dentro, e aí dependendo do tipo da rocha, são métodos diferentes que a gente usa para tirar a contaminação. Então, são um conhecimento bastante importante. Eles chegaram a fazer uma pesquisa sobre a contaminação que se dá através dos rejeitos de minério. Uhum. Né? Aí eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, por que que gera esse rejeito, o que que daria para ser feito com esse rejeito, eu não sei se há alguma possibilidade, além de haver só o acúmulo dele, e aí acabar acontecendo os desastres ambientais, como a gente viu, que passou aqui no Brasil há pouco tempo, né? Daria para ter uma outra forma de acumular esse rejeito, de fazer uma outra coisa, ou não é possível? Na verdade, todo o processo de mineração gera algum tipo de rejeito, então esse é um problema que a gente não conseguiria escapar. O negócio é que você tem que pensar no melhor jeito de descartar esse rejeito. E você não pode simplesmente descartar ele na natureza, por isso que eles fazem essas barreiras, as barragens, né? Que elas ficam segurando o rejeito até que ele possa ser descartado. O problema é que essas barragens, muitas vezes, elas não são feitas corretamente, e aí acaba quebrando. E esse que é o problema. Então, se tudo for feito direitinho, a barragem for feita direitinho, é difícil do rejeito escapar. Cada processo de mineração gera um tipo de rejeito diferente. Então, não tem uma coisa única que possa ser a solução para todos os rejeitos. Aí você vai ter que ver para cada tipo. Existem diferentes métodos também de tirar o minério. Então, cada um gera um tipo de produto químico, às vezes não usa produto químico. Então, é bem difícil falar uma solução única, mas existem soluções. Pessoal, alguém tem perguntas para a Giovana? Vocês adoraram me fazer um monte de pergunta que eu não conseguia responder durante a aula, e agora que ela está aí, vai conseguir responder para vocês. Eu gostaria de saber se vocês querem participar, podem abrir o microfone para falar, podem mandar no chat, como vocês se sentirem melhor. O Thales falou aqui, o que eu prefiro? Bom, essas duas áreas da mineração e do meio ambiente são áreas que eu fiquei bastante em dúvida na hora de escolher uma. Eu acho que a área ambiental é muito importante, está crescendo muito agora, e a mineração ela é mais um trabalho clássico do geólogo, né? Tem muita mineradora, mas ela já é um meio um pouco mais difícil de lidar, justamente porque tem muita gente e as coisas são feitas muito diferentes e às vezes não tem tanta essa preocupação com o meio ambiente, né? E aí eu gostando tanto da área ambiental, não sei se eu conseguiria trabalhar com mineração, mas são duas áreas que eu gosto muito. E o que te levou a fazer a geologia, Gi? No ensino médio eu estava muito confusa, não sabia o que eu ia fazer. Comecei querendo fazer engenharia, aí depois larguei, falei que queria fazer economia. Aí uma amiga minha que me introduziu para a geologia, ela falou: você gosta de física, você gosta de química, você gosta de geografia, por que você não olha essa profissão aqui? Aí eu olhei e falei: nossa, parece ser muito legal. E falei: vou tentar. E aí tentei e gostei bastante. Que bom. A Débora lançou aqui uma pergunta que ontem a gente falou a respeito sobre a granulometria, né, dos minérios e, consequentemente, essa formação do solo, e eles ficaram com muita dúvida entre o que é silt, o que é argila, o que é areia, a formação do solo de um modo geral, e aí depois tem um comentário aí do Henrico. A granulometria, ela nada mais é que o tamanho do grão. Então, você pode quebrar um grão mais grosso ou um grão
mais fino. O grão mais fino que existe vai ser a argila, que vai formar uma rocha que vai ser muito compacta, porque ele é muito fino, então ele fica muito junto, e ele consegue barrar, tipo, como se fosse uma barreira mesmo, porque não passa nada entre ele, entre essa camada de argila. O silt, ele é o grão mais fino depois da argila. Então, ele é como se fosse o do meio. Depois vem as areias. Aí tem areia fina, areia média, areia grossa, e até mais grosso do que areia, você vai ter o seixo, que vai ser como se fosse uma pedrinha assim também, bem grande. Ótimo. O Henrico colocou aí que se a lava secar dentro do vulcão, como vai ser chamada essa lava que secou? De rocha ígnea vulcânica ou ígnea plutônica? Ela ainda vai ser uma ígnea vulcânica porque o vulcão ele já é para cima da superfície. Uma ígnea plutônica, você nunca vai ver ela se formando. Eventualmente, por causa da erosão, vai tirar a camada de solo que vai estar em cima dela e você vai ver ela. Vai aparecer na Terra, mas o vulcão ele já está acima da superfície. Então, tudo que tiver no vulcão já é vulcânica. E uma dúvida até que eles tiveram, e eu também sempre tive essa dúvida, a pedra pómez, que a gente usa na manicure mesmo, ela é um tipo de rocha plutônica. Vulcânica. Justamente, Vulcânica. você vê todos os buraquinhos de ar no meio dela. Ela normalmente existem dois tipos de rochas vulcânicas, que aí vai um pouco mais além do que vocês aprenderam, mas existem as rochas que são as lavas que secaram e existem as que são as cinzas que vão sendo expelidas do vulcão e se depositam na Terra, como se fosse uma sedimentar vulcânica. Mas aí vai formar rochas como a pedra pómez. Entendi. Por isso que é uma rocha tão barata. Ela não Aham, tem valor, é isso? é. Tá. A Débora perguntou, então ela está dentro do vulcão, complementando essa dúvida do Henrico? Sim, ela tá dentro do vulcão. Perfeito. O que é a sua dúvida, Thales? No meio de um terremoto que o magma precisa subir para tapar a crosta, esse magma pode trazer um risco, tipo, para quem tá em cima? Ele pode sim. Acho que vocês já viram várias coisas acontecendo no Havaí, porque lá tem muito terremoto, então é comum que os vulcões que tem lá entrem em erupção por causa do terremoto. E se você tiver com a sua casa perto, a lava pode tomar sua casa muito rapidamente. É como se fosse uma enchente, sabe? A água pode entrar com tudo na sua casa e tomar tudo. E a lava é a mesma coisa, só que é muito mais quente, então é muito mais perigoso. Que coisa horrível, né? É, Melhor ser inundado por água do que por lava. Pelo sim, menos a a água água cega. tem como te salvar. Agora a lava, o negócio fica feio. O Vesúvio foi um vulcão que entrou em erupção muito rapidamente, as pessoas não conseguiram sair de lá, e aí é o lugar que você consegue ver, né? A cidade que queimou, virou cinza, tem pessoas mesmo cobertas por lava, dá pra ver certinho, é uma coisa bizarra. Eu já Eu fui vi aí. sobre isso. Dava pra ver as pessoas, tipo, na cama, dormindo, tinha pessoa lá. Eu já fui aí. Tinha cavalo também, já vi. Sim. É muito rápido. Mas hoje em dia a gente já consegue prever muito melhor quando que vai acontecer uma erupção. Então você consegue se preparar um pouco melhor. Lógico que existem momentos que não tem como prever, né? Vai muito rápido, mas esse vulcão também ele já está muito mais calmo. Hoje em dia é mais difícil de ter uma erupção. E o que leva a esse processo de erupção, Gi? O que faz com que esse calor, essa lava saia desse vulcão e aí gere toda essa questão vulcânica mesmo, de erupção, tudo isso? São mais os terremotos mesmo. Não precisa ser um terremoto gigante, você pode nem sentir. Mas se der uma mexidinha lá e quebrar alguma coisa, ele já pode entrar em erupção. E uma erupção, às vezes, também nem solta lava, às vezes só solta fumaça, a lava só fica dentro.
uma erupção muito intensa que vai aí sim soltar uma lava e realmente acontecer um desastre. Esses processos eles se dão pela movimentação das placas tectônicas, né? Pelas placas tectônicas. Isso. Ô, Tati, Luiz, colocou aqui que tem uma dúvida, tem uma pergunta? Pode falar, abre seu microfone que vai mais rápido. Assim, eu acho, eu não sei se é verdade ou não, tanto é que é uma pergunta, que eu ouvi que a lava, ela solta um gás tóxico, só que eu não sei se ela só solta o gás tóxico ou ela queima o oxigênio e transforma ele em gás carbônico muito rápido. Qual dos dois que é? Então, é porque, por exemplo, a lava, ela tem compostos que são tóxicos para a nossa saúde. Por exemplo, o gás sulfídrico, que é com enxofre. Tanto que você pode ver, às vezes, na boca do vulcão, forma enxofre, que é um mineral amarelo e, às vezes, é até minerado. Ele fica na boca do vulcão justamente porque no gás está saindo muito gás sulfídrico. Então, está depositando enxofre ali toda hora e acaba formando mineral. Esse enxofre, ele é tóxico para a gente. Também tem o gás carbônico em excesso, que não é saudável, mas o maior problema é o enxofre. O enxofre também usa para pólvora, bateria, um monte de coisa, por isso que é tóxico. Isso. O Thales perguntou aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que a maior é o Krakatoa. Entretanto, o vulcão que a gente mais tem medo hoje em dia e que tem poder para destruir o mundo inteiro é o Yellowstone, que está lá nos Estados Unidos. Ele não é um vulcão como todo mundo conhece, ele é uma cratera, então ele tem poder de entrar em erupção e destruir não só os Estados Unidos inteiro, mas muita coisa em volta. lá a lava chegava na cidade. Quando ela tocava no chão, ela esfriava muito rápido. Ela esfria realmente muito rápido? Ou Esfria bastante. Assim, o que acontece, ela esfria bastante rápido, mas a superfície dela vai normalmente criar uma casquinha, que é o choque inicial, o choque térmico, e aí, às vezes, o meio ainda fica um pouco quente, então um pouco mole ainda. Aí... É que nos vídeos eu vejo que a lava embaixo, ela fica fria e em cima ainda tem lava que ainda tá mole pra... Sim, ela cria uma casca que fica dura, só que ela ainda consegue se mover, porque embaixo ela ainda tá quente. É que nem quando você faz uma comida na bordinha, ela vai esfriar mais rápido, então a lava é a mesma coisa. Existem lugares, sim, que esfria muito rápido, as pessoas ficam olhando, eu já vi um documentário, passaram na minha aula, da moça na casa dela, a lava, tipo, chegando no quintal, e ela falando assim, a lava chegou no meu quintal, vou ter que me mudar de novo. Então tem gente que tá muito acostumada com isso, porque vive isso todo dia. Quando o vulcão atinge uma cidade, ele vai petrificar as pessoas. A lava tem que necessariamente cobrir a pessoa de lava ou ela só encosta em uma parte do corpo e a pessoa já vai ficar petrificada? Ou a cinza que vai petrificar? Não, ela vai ter que cobrir a pessoa inteira. Se ela só pegar o pé, é provável que só fique o pé petrificado. Daí eu também tenho uma outra pergunta que é... Umas pessoas têm um esporte bem bizarro que é de pegar uma prancha e deslizar um vulcão. E muitas dessas pessoas saem com uma alergia, mas o que vai dar alergia nelas? Provavelmente vai ser esse gás cheio de enxofre que o vulcão fica soltando. Não é saudável, não só para a gente respirar, mas também para a pele, né? Na minha concepção, a lava, tipo, queimaria, cozinharia. Ela não faz isso, então. É que ela vai secar muito rápido, vai queimar, mas você não vai ter tempo de você se salvar, sabe? A não ser que ela só pegue, por exemplo, no pé. Se ela te pegar inteira, você nem vai perceber, porque vai queimar muito rápido e já era.
E ela resfria muito rápido também, por isso que faz o formato. Exatamente. Pensa que lá no vulcão, o magma, para ele estar daquela consistência, para ele estar líquido e não ter virado rocha, ele está a pelo menos 400, 500 graus. E aí ele vem para a superfície que está 30, no máximo, assim. Então, Então é muito é uma rápido. diferença muito rápida, muito grande de temperatura, vai esfriar muito rápido. E eu também já ouvi dizer que depois, né, do local onde essa lava passa, que o solo se torna muito fértil. É fato isso mesmo? Depende do magma, mas aquela terra roxa que todo mundo conhece, que é o solo mais fértil que existe, ela é fruto da erosão, da descompactação de rochas vulcânicas. Mais especificamente o basalto, né? Que existem várias rochas vulcânicas, mas é o basalto que faz isso. O que deixa a rocha, o solo tão fértil, são os minerais, a composição dos minerais. A Ignarra colocou que ela já ouviu falar que o Caracatuá, isso, tem um filho. Isso é verdade. É comum que os vulcões tenham como se fossem filhos, né? Não é exatamente um filho, é porque pensa que a placa tectônica ela se mexe e ela vai indo cada vez um pouquinho mais para o lado, e aí se der um terremotozinho um pouco mais para o lado, ele vai formar outro vulcão que vai ficar do lado do antigo. E às vezes esse antigo é exatamente isso que acontece no Havaí. São vários vulcões, é o que a gente chama de ilha vulcânica. Então, são vários vulcões e vai formando um novo do lado a cada terremoto, e o antigo, ele é como se fosse desativado. E o que leva à desativação do vulcão? A placa, ela fecha esse caminho por onde a lava sai? O que acontece? A placa para de se mexer ali embaixo e fica frio. É justamente por causa das placas que o nosso planeta ele funciona, né? Que a gente tem água, que a gente tem vida, que a gente tem atmosfera. Senão a gente seria como qualquer outro planeta do sistema solar que já está frio, que não funciona mais. Ele só fica na base da erosão. Então tudo vai virar como se fosse um grande deserto, sabe? Nossa, agora você me contou uma coisa que eu nunca tinha escutado na vida. Na vida. Como assim o nosso planeta funciona por conta das placas tectônicas? Me explica isso. É porque a gente precisa do relevo para conseguir fazer alguma coisa na Terra. O planeta está quente, então está sempre formando rocha nova, a erosão forma rocha sedimentar, e aí o terremoto ou a placa tectônica forma uma montanha nova, e assim as coisas vão funcionando. A gente tem o ciclo da água, porque tem lugar que condensa água e não consegue escapar por causa das montanhas. E sem isso, nada funciona. Fica, por exemplo, Marte. As pessoas falam muito de ir para Marte e que em Marte já teve água. Teve, porque era um planeta quente antes, com placa tectônica e tudo, mas hoje em dia ele é frio. As placas tectônicas elas já não funcionam mais, então já não tem mais nenhum processo acontecendo na crosta. Meu Deus, que fenomenal! É como se tudo virasse areia, porque tudo que acontece é vento. Então, sempre vai destruir o que já tem lá e nada novo vai se formar. Então, vai tudo virando areia. Fantástico. Nossa, muito obrigada. Essa eu não tinha a menor ideia na minha vida. É bem legal. Adorei saber isso. Eu queria saber do que a lava é formada. Porque eu não sei se ela queima oxigênio para ir, assim, eu não sei. Existem gases que ficam no meio dela, mas não é oxigênio, são outras coisas, várias coisas, como o enxofre, por exemplo, que ele é liberado quando está no vulcão, por exemplo, mas são os minerais líquidos, né, em forma, o que a gente chama de magma estado plástico, é um estado entre o líquido e o sólido, e os minerais ficam nesse estado até que eles viram sólido, até que eles se cristalizem. E isso é por causa do calor, né? O calor e a pressão que faz com que eles tenham essa mudança que a gente pode considerar o quê? Bioquímica, biofísica?
Físico-química. Químico-física? Físico-química. Curi, qual que é a sua pergunta? Eu tinha ouvido um caso que uma pessoa caiu dentro de um vulcão, ficou preso, acho que numa bolha, porque tinha um helicóptero sobrevoando um vulcão, aí o motor ficou muito quente, e aí o helicóptero caiu, todo mundo sobreviveu, menos uma pessoa que caiu dentro dele, e depois foi achada viva, e ficou 2 dias lá dentro. Isso é Nossa. possível? Olha, se aconteceu é possível, mas eu não ouvi falar disso. Eu acho bastante maluco que isso tenha acontecido. Realmente é sorte, né? Porque você tá caindo num buraco de um líquido a 400 graus, então é difícil você sobreviver. E sem contar o vapor também que sobe dali, não? Exatamente. Ele disse que não conseguiu dormir por causa do calor. Você consegue até entrar na boca do vulcão, né? Existem pessoas que fazem isso, é um esporte radical, só que é muito difícil. Você tem que usar uma roupa adequada, você Muito tem que usar radical. máscara. Ele tinha dito, ele estava sobrevoando porque lá esse vulcão é muito, é tipo turístico, muita gente vai lá. Aí ele estava É porque ele sobrevoando não para deve estar fazer muito tipo ativo. uma cena. Não era muito ativo, Então aí fica mais tranquilo. mas, Se ele não é mas muito dava para ativo, ver a lava caindo, dava para ver a lava caindo, porque tinha um monte de buraco em cima, mas dava para ver a lava. às vezes um vulcão ele continua com lava lá dentro, mas a probabilidade dele entrar em erupção é mínima. Então as pessoas falam como se ele não fosse um vulcão ativo. Aí ele vira esse vulcão turístico, por exemplo, onde pessoas conseguem ir lá, mas não tá saindo fumaça demais, porque ele não tá ativo, então fica mais tranquilo. Até que ele faz assim, ó, bum! Aí sabe. Mas como a pessoa sobreviveu, se lá dentro do vulcão, com ela tava o gás, o enxofre. Então, às vezes, quando ele não tá mais ativo, ele tá soltando muito pouco gás, porque a lava já não tá mais tão quente, não tá mais tão líquida, sabe? Então, às vezes não tá soltando tanto gás. Realmente acho que é uma sorte que ele deu. Não é muito provável que isso aconteça. A gente já fez uma maquete de vulcão e alguém ganhou o sorteio 5 vezes seguidas. Matheus Fernandes. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro também. Ele já ganhou uns 15 sorteios e eu não ganhei nada, né? Nunca ganhei nenhum. Pessoal, deixa Só o ganhei o segundo sorteio de quem perguntar vai distribuir agora. o caderno para a classe. Tati, na Segundo, verdade pode não é uma ser pergunta. Dani. Eu lembro Pode falar. que eu estava vendo um programa que falava que que estavam fazendo um filme e de repente o vulcão entrou em erosão e toda a gente teve que sair correndo de lá. Teve uma pessoa que eu acho que não sobreviveu porque estava muito perto do vulcão fazendo o filme e só isso. Mas eu ainda não entendi como que ele pode entrar em erosão de repente. É justamente porque, às vezes, o terremoto vem muito rápido. Acontece alguma coisa e o terremoto é muito rápido. Por isso que, às vezes, você também não consegue prever um tsunami, porque é a mesma coisa. Mexeu ali, formou um terremoto, e aí mexeu o oceano e virou uma onda gigante. Às vezes é muito rápido. Se você estiver muito próximo do lugar onde ocorreu o terremoto, é provável que você não consiga sair dali a tempo. Mas uma pessoa em outro país ou do outro lado do mundo já vai conseguir prever isso muito rapidamente, pelos equipamentos que já tem hoje em dia. Que isso não é tanto os geólogos que fazem, são mais os geofísicos, né? Que estudam a geofísica, estudam esses terremotos e qual o efeito deles, né? Ô, Tati, eu pesquisei e achei, um cara sobreviveu. Achou? Sim, ele caiu ano passado lá dentro.
Manda aqui no chat para eu ver também depois. Então, eu mandei no chat. Fiquei curiosa. Eu pesquisei e aí é que foi um homem militar que caiu cerca de 70 metros dentro do vulcão. E ele foi encontrado 2 horas depois. Ele estava muito machucado, só que ele sobreviveu. Nossa. Se Marte tem as calotas polares e elas têm gelo, será que não tem algum tipo de vida ou água debaixo desse gelo? Porque o gelo não é nada mais, nada menos do que água no estado sólido. Então, se tivesse, sei lá, mini plantinhas ou fungos no gelo ou debaixo, sabe? Se tiver no gelo, não tem muito mais como, porque isso é uma coisa que eu não falei, mas que a gente estuda bastante. O gelo, ele também armazena muita informação, que nem as rochas. Então, às vezes as pessoas vão lá na Antártica ou no Polo Norte e tiram o que a gente chama de testemunho, que é vem um tubo e fura numa profundidade bastante grande, e aí você consegue ver o que foi congelado há milhares de anos atrás. Então, às vezes essas plantinhas que estejam lá não são de agora, e normalmente esse gelo também não é só água potável, né? Tem muita... Às vezes não é uma água que vai conseguir gerar vida. Ou manter uma vida, né? Mas água também. Gelo deve ser um grande fornecedor de informação também, porque a água não simplesmente desaparece da atmosfera. Tipo, exatamente. A água tem milhares e milhares de anos, ou seja, a água que você está bebendo pode ter passado já por um dinossauro. Acho que vocês já viram aí notícias deles terem encontrado um mamute congelado. Ou, eu vi. Sim, várias coisas. Então, é como se fosse um fóssil, sabe? Fica lá congelado e tem partes do nosso planeta que não descongelaram há milhões de anos. Então, tem muita informação armazenada no gelo. Então, era um mamute bebê que foi conservado em perfeito estado, só que não estava vivo, né? Porque... É muito maluco isso. Tem como pegar o mamute congelado e botar num museu, por exemplo? Provavelmente, se você descongelar ele vai perder a forma, porque já faz muito tempo, né? Provavelmente o ar vai oxidar ele e vai destruir ele eventualmente. Você vai ter que manter ele no gelo, numa temperatura que mantenha o gelo, né? Então, acho um pouco difícil que entre no museu, mas com certeza está armazenado em algum laboratório e vai ser muito estudado ainda. Gi, muito obrigada. Hoje você me ensinou coisas que eu nem tinha ideia na vida. Com certeza, para mim, vai agregar muito nas minhas aulas a partir de agora. Tenho certeza que para eles também agregou bastante. Ter você com o seu conhecimento, com a sua fala, com a sua forma de ver a parte da geologia como uma geóloga, né, é totalmente diferente do que para mim como bióloga, né, são visões distintas. Estou muito feliz com a sua escolha, com a sua faculdade, principalmente por você estar mais voltada para a área ambiental. A gente sabe o quanto a área ambiental acaba sendo degradada, né, por essa parte de mineração, que ela é importante, o nosso desenvolvimento se dá também pelo processo de mineração, mas o pessoal não dá muita atenção para a área ambiental. Então, parabéns pela sua escolha, parabéns por você ter participado aqui com a gente hoje, ter aceito o convite. Muito obrigada, sou muito grata mesmo. Acho que para todos eles foi muito válido, acho que todos gostaram bastante. Então, só tenho a agradecer a você e a todos vocês que participaram da aula e também participaram fazendo as perguntas aqui para a Giovana. Então, muito obrigada, pessoal. Um excelente fim de semana para todos vocês. E a gente se vê na semana que vem.